Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Teu sangue sara os corações. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou, e não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou, e não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou, e não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou, e eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. E eu creio que hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Irmãos, hoje eu vou concluir a história de Ruth, que eu comecei há 15 dias atrás. Os irmãos que estavam aqui devem estar lembrados que nós falamos sobre Ruth. Mas eu não terminei. Então, para não ficar assim, sem terminar, vamos terminar hoje, ok? Vai ser uma coisa breve, não vai demorar. Ruth capítulo 1, versículo 1 ao 5. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, cidade da região de Judá,
foi com a sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala agora ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Podem sentar? Vamos então continuar essa história, fazendo só uma recapitulação breve sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth, irmãos, ele é bem curto e conta a história de uma família. Uma família pequena, considerando a tradição judaica. Essa família era formada pelo marido, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram belemitas, ou seja, moravam numa cidade chamada Belém, Belém de Judá ou Belém Efrata. A época que aconteceu essa história narrada em Ruth é a época dos juízes. E essa família vivia bem lá, até que veio uma grande seca, e com a seca veio a fome. E Elimeleque então pega a sua esposa e os seus 2 filhos, e eles viajam 80 quilômetros para a terra de Moabe. Nós vimos há 15 dias atrás que essa decisão que ele tomou provavelmente não foi uma decisão direcionada por Deus. E nós aprendemos há 15 dias atrás que qualquer decisão que venhamos a tomar, principalmente essas decisões mais importantes, nós temos que pedir a orientação de Deus. Amém? Porque, irmão, chegando em Moabe, o que foi que aconteceu? Primeiro, Elimeleque morre. E depois de Elimeleque morrer, os 2 filhos de Noemi também morrem. E ela então fica sozinha. Então, quando ela completa 10 anos na terra de Moabe, ela está sem o marido e os seus 2 filhos. Irmãos, quando as situações são difíceis, e a gente aprendeu isso há 15 dias atrás, nós devemos permanecer na presença de Deus. Não devemos sair do lugar onde Deus nos colocou, mesmo que a situação esteja muito difícil. Se esse homem ou essa família tivessem ficado em Belém, eu acredito, irmãos, que Deus teria dado provisão a eles em Belém. Eu acho que Elimeleque se esqueceu do que aconteceu com Abraão. Está narrado lá em Gênesis capítulo 12, quando aconteceu uma situação semelhante com Abraão. Houve fome na terra. Abraão pega a sua esposa, a Sara, e vai para o Egito, fugindo da fome. Mas ele não tinha uma direção de Deus de sair de onde ele estava para ir para o Egito. Quando chega no Egito, ele tem que mentir, dizendo que Sara era sua irmã, e isso lhe trouxe uma grande dor de cabeça. Então, irmãos, não importam as situações, fique na presença de Deus. Então foi uma decisão precipitada, irmãos, desse homem, que trouxe prejuízos para ele e sua família. Agora Noemi, irmãos, está viúva, sem filhos e morando fora da sua terra, porque ela era israelita, e agora ela está na terra de Moabe, uma terra que não era a dela. E aí o que acontece, irmãos? A situação fica insustentável em Moabe, e aí ela fica sabendo, alguém conta para ela que em Belém a situação havia mudado, e agora havia abundância de alimento, havia abundância de pão, e ela resolve voltar para a sua terra. E a princípio ela volta com a Orfa e a Ruth, as suas 2 noras. Só que Orfa, no meio do caminho, desiste. Ela desiste de acompanhar Noemi. Mas Ruth mantém a decisão de ir com Noemi.
E é muito conhecida aquela resposta de Ruth a Noemi. Está lá em Ruth, capítulo 1, versículos 16 a 18. Quando Noemi disse: minha filha, a órfã já voltou, volte para a sua terra, né? Volte para os seus. Você tem idade ainda para casar novamente. Eu não tenho mais idade para ter filhos. E mesmo que tivesse um filho hoje, você não ia esperar ele crescer para casar com ele. Volte. Aí qual foi a resposta de Ruth? Bem conhecida. Não. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E aonde tu fores sepultada, eu também serei sepultada. Glória a Deus. Isso é fidelidade. Nós aprendemos, irmãos, que vale a pena ser fiel. Diga a pessoa que está ao seu lado: vale a pena ser fiel. Irmãos, quanta infidelidade hoje, hein? Fidelidade dentro do casamento, infidelidade em todas as áreas, irmãos, infidelidade. Mas Deus está nos dizendo, através dessa história, vale a pena ser fiel. Ruth foi fiel e ela foi grandemente recompensada. Teve que pagar um preço grande, porque teve que deixar a sua terra, Moabe, teve que deixar os seus familiares, teve que deixar o seu povo, e foi para uma terra que ela não conhecia, uma terra estranha. Ela não sabia como é que iria ser recebida em Belém, porque os moabitas, os israelitas, eram inimigos dos moabitas. Eles não se davam bem, esses dois povos, não se davam bem. E como é que eu vou... E aí eu chegar lá em Belém, Israel, será que vão me receber bem? Mas irmãos, ela, mesmo com tudo isso, com o preço que ela teria que pagar, ela foi fiel. E ela voltou para Belém. Chegando lá, irmãos, nós vimos há 15 dias atrás que a recepção foi do povo, das pessoas, foi de surpresa, porque 10 anos que eles não viam a Noemi. 10 anos que eles não viam Noemi. E eles tinham visto Noemi partindo com o marido e com os 2 filhos. Agora eles estão vendo Noemi voltando, sem o marido, sem os filhos e com 2 mulheres. E aí eles perguntam, né, Noemi, é você, Noemi, é você. E aí qual foi a resposta de Noemi? Quem estava aqui há 15 dias atrás sabe disso. Não me chamem de Noemi. Noemi significa agraciada por Deus, né? Tem a ver com, né, alegria de Deus. Mas não me chame mais de Noemi, porque eu não sou mais Noemi. Me chamem agora de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Aí nós aprendemos, irmãos, há 15 dias atrás, que as coisas que acontecem conosco nessa vida não nos devem deixar amargurados. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Amém? Não fique amargurado. Deus está no controle de tudo. E nós vimos também que eles chegavam numa época muito boa em Belém. Era a época de quê? Era a época da colheita. Era a época de festa. Era a época de colheita. Noemi se deixou levar pelas circunstâncias. Não deveria permitir que isso acontecesse. De uma mulher alegre se transformou numa mulher amarga. Tem muita gente assim, né, irmãos? Infelizmente, muita gente assim. Infelizmente, até crentes amargos, com raiz de amargura, porque coisas aconteceram com ele e ele ficou amargo. Mas Deus quer mudar essa situação. Como mudou a situação de Noemi? Irmãos, um pastor certa vez disse, um pastor muito famoso: com Deus nunca é tarde demais para recomeçar. Amém? Bom, então vamos agora ver a segunda parte da história. Ruth e Noemi, 2 mulheres, as 2 viúvas. Naquela época, irmãos, viúva era como se fosse praticamente uma sentença de pobreza, de miséria, porque elas não podiam trabalhar, era muito difícil, não tinham marido, e agora? Fazer o quê? Aí, irmãos, nós vamos começar a ver a providência de Deus. Deus é um Deus de providência. Irmãos, com Deus não existe coincidência. Viu? Não existe coincidência com Deus. Vamos ver como Deus é um Deus de providência aqui? Vamos ver Ruth. Vamos ler Ruth capítulo 2, versículo 1 a 3.
olha o que aconteceu. As duas estão lá em Belém, sem ter o que fazer, né? Não tinham muito o que fazer. Olha o que acontece. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia, Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele catando as espigas que foram caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Irmãos, naquela época havia uma lei, que era a lei de Moisés, que dizia o seguinte: olha, que quando houvesse a colheita de trigo ou de qualquer outro material, outro fruto, os segadores ou os trabalhadores da plantação, na hora que eles estivessem colhendo o produto, né, quando caísse algum produto no chão, eles não deveriam pegar o que caiu no chão. Por quê? Porque o que tivesse caído no chão, seja milho, trigo, o que caiu no chão, aquilo ali seria para as pessoas pobres. Os pobres poderiam entrar na plantação, na vinha, e ir pegando o que houvesse caído no chão, que o trabalhador deixou cair no chão. Deixou cair, caiu, deixa lá, não pega, porque isso vai servir como alimento para os mais carentes e necessitados. E Noemi, e Ruth conversando com Noemi, disse: olha, Noemi, eu vou procurar alguma fazenda que esteja, né, colhendo, que era a época de colheita. Eu vou entrar nessa fazenda e vou catar as sobras que estiverem no chão, os frutos que estiverem no chão, porque senão nós vamos morrer de fome, nós não temos o que comer, não podemos trabalhar, não tinha, né, trabalho para a mulher naquela época. E a Noemi disse: vá, minha filha. Eu creio que Noemi não foi por causa da idade. Noemi acho que já era uma pessoa mais idosa. Ruth ainda era nova. Ela disse: vá, minha filha, Deus te abençoe. E meus irmãos, olha a primeira providência de Deus. Naquela época havia muitas fazendas, muitos campos de homens, de fazendeiros, fazendo a colheita. Aí a Ruth vai justamente, ela entra num campo justamente, né, de um homem chamado Boaz, que era parente de Elimeleque, o falecido, o esposo de Noemi. Ela entra nesse campo. Ela poderia ter entrado em qualquer outro campo, mas ela entra justamente nesse campo. Aí eu vejo que foi a direção de Deus. Irmãos, ela não entrou nesse campo, no campo de Boaz, por acaso. Deus conduziu ela até esse campo. Porque se ela tivesse entrado em outro campo, que não fosse o de Boaz, o que ia acontecer? E às vezes acontecia, irmãos, infelizmente. Ela poderia ter sido maltratada, ela poderia ter sido expulsa do campo, apesar da lei de Moisés falar que não fizessem isso, mas ela poderia, se fosse um fazendeiro ruim, se fosse um fazendeiro mau, se os trabalhadores fossem maus, quando vissem ela: não, sai daqui, mulher, sai daqui. Aqui não. Olha, mas ela foi justamente no campo de Boaz. Pode ter certeza que Deus está te conduzindo para o lugar certo, viu? Se você está orando, Deus está conduzindo a sua vida. Deus está conduzindo a sua vida. Então ela foi parar lá, né, no campo de Boaz. E um dia, irmãos, Boaz foi visitar a sua plantação, a sua fazenda. Boaz foi fazer uma visita, ver como é que estavam os trabalhadores, ver como é que estava todo mundo. E aí ele percebe uma moça que ele nunca tinha visto no campo dele. Olha, ele chama o chefe dos trabalhadores e pergunta: quem é aquela moça? Olha, aí eu já estou vendo um negócio de um interessezinho aí, não é, irmãos?
Olha a segunda providência de Deus. Boaz se agrada de Ruth. Vamos ver o capítulo 2, versículo 4 a 9? Vamos ver como é que isso aconteceu? Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor o abençoe. Responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Ele respondeu: é a Moabita, que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim, ela está trabalhando desde cedo até agora, e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth, aí ele chama a Ruth e diz assim: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui, trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Amém? Olha, irmãos, isso aí é coincidência, é providência de Deus. Primeiro, Ruth vai parar no campo de Boaz. Podia ter parado em qualquer outro campo, qualquer outra fazenda, qualquer outra plantação. Segundo, Boaz olha para Ruth e gosta de Ruth. Gostou de Ruth, chama, olha, fica à vontade, minha filha. E depois, irmão, sabe o que ele vai fazer? É porque não dá tempo, depois ele chama os trabalhadores, sabe o que ele diz? Olha, deixem cair de propósito as espigas. Olha, deixa cair de propósito, deixa cair as espigas para aquela moça pegar tudo. E meus irmãos, naquele dia, Ruth pegou tudo que é espiga que caía no chão, que quando ela chegou em casa, Noemi perguntou: minha filha, em que plantação você foi hoje? Aonde é que você foi colher? Ué? Porque ela chegou, irmãos, com comida para 15 dias. Aí ela disse: não, eu fui na plantação de um homem chamado Boaz. Boaz é parente do falecido do meu marido que faleceu. Olha, palmas para Jesus, glória a Deus. E Boaz gosta de Ruth e Ruth gosta de Boaz. Só que aí tinha um problema. Existia uma lei chamada lei do levirato. Pastor, que lei é essa? Olha, vamos ver que lei é essa, Deuteronômio 25. Para vocês entenderem a outra providência, são 3 providências de Deus aí, viu? A terceira. Vamos primeiro entender essa lei. Moisés disse ao povo: se 2 irmãos morarem juntos, e um deles morrer, e deixar a esposa sem filhos, a viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. O primeiro filho que ela lhe der será considerado o filho do falecido, para que o seu nome não desapareça em Israel. Ou seja, irmãos, se um homem israelita casado morresse sem deixar filhos, a viúva tinha que casar com o irmão do falecido. Se ele não tivesse irmão, como é o caso aqui, ela teria que casar com um parente próximo do falecido. Podia ser um primo, alguém próximo. Por quê? Para que a herança não saísse dali. E o filho que nascesse seria considerado filho do falecido. Pastor, estranho isso, né? Irmãos, era uma lei, né? A lei do levirato, conhecida como a lei. Essa lei, irmãos, é uma lei que existia. Tanto que, na época de Jesus, os saduceus tentaram pegar Jesus por causa dessa lei aqui. Se lembram que eles chegaram para Jesus com a cara cínica? Jesus. Saduceus. Os saduceus, irmão, não acreditavam em ressurreição, nem em vida eterna. Eles disseram assim: Jesus, entre nós, tinham 7 irmãos. O mais velho casou com uma mulher, não teve filhos e morreu. Ela foi e casou com o segundo irmão. O segundo irmão morreu, sem filho. Ela foi e casou com o terceiro irmão.
Assim ela casou com 7. Misericórdia casar com uma mulher dessa, viu, irmão? Se eu fosse o 5º irmão, eu caía fora, o 4, não, meu filho. Você já matou 3 dos meus irmãos, tem alguma coisa errada com você. Acho que você está matando eles de noite na cama, você mata. Porque, irmãos, ela casou com 7 e os 7 morreram. Você conhece alguma viúva assim? Tem viúva assim, viu, irmão, que já casou com 2, 3, todos os 3 morreram. Tem alguma coisa errada com essa viúva. Olha que pergunta capaciosa. No céu, qual deles vai ser o marido dela? Se ela foi casada com 7. Aí Jesus vira para rapaz, vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque no céu, nós seremos como os anjos. Nem se casa, nem se dá em casamento. E tem uma outra coisa, eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Olha, irmão. Mas quiseram pegar Jesus com essa lei do levirato. Mas aí o que acontece, irmãos? O marido de Ruth, o que morreu, ele não tinha irmãos. Não tinha irmãos. E Boaz não era o parente mais próximo. Tinha um outro mais próximo. E agora? Aí Boaz diz para Ruth, Ruth, é o seguinte, eu queria muito casar com você, mas eu não sou o parente mais próximo. Tem um outro parente que é mais próximo. Tem um outro parente que é mais próximo. E a ele cabe o direito. Eu vou conversar com ele, para ver se ele quer ou não casar com você e comprar as terras do falecido. Porque tinha isso. O parente mais próximo era obrigado a comprar as terras do falecido. Vamos ver o que aconteceu? A conversa de Boaz com o parente mais próximo. Ruth 4, 1 a 6. Olha o que aconteceu. Boaz foi até a praça, que ficava ao lado do portão da cidade, e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque. O parente mais chegado de Elimeleque. Aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse, meu amigo, venha aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse, sentem-se aqui. Ele se sentava. E Boaz disse ao seu parente, olha, Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que era do nosso parente, Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre esse assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu. O homem ficou animado. Não, eu compro as terras, eu compro. Aí Boaz disse, agora, se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Aí, irmãos, quando Boaz falou isso, ele recuou, porque ele queria ficar com as terras para ele. Mas se ele casasse com Ruth, as terras não ficariam com ele, ficariam com Noemi. Pela lei, ficariam com Noemi. Então o homem respondeu, nesse caso eu não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar minha própria herança. Use você mesmo o meu direito, eu prefiro não fazer isso. Ou seja, ele estava abrindo mão do direito dele de comprar as terras e também de ter a Ruth como esposa. Ah, irmãos, quando Boaz ouviu isso, eu acho que na hora ele não... Mas na hora que ele saiu dali, soltou, foi foguete, né? Glória a Deus. Olha, e quando Ruth soube disso, ficou muito alegre. Porque agora não havia nenhum impedimento, porque Boaz agora era o parente mais próximo de Elimeleque. Era o parente mais próximo. E ele então pôde se casar com Ruth. Irmãos, isso é o quê? Providência. Irmãos, quando tem que ser de Deus, Deus vai dar um jeito, viu? Deus vai dar um jeito. Ele tirou o parente mais próximo, o parente mais próximo não quis ficar com Ruth, e aí foi a vez de Boaz. Ele não era
o próximo da vez, mas passou a ser, porque o primeiro, o que tinha o direito, não quis. Mas por que não quis? Eu creio que foi Deus que impediu isso. Amém? Então, primeira providência de Deus. Ruth ter ido cair no campo de Boaz, ter ido fazer a respiga no campo de Boaz. Segunda providência de Deus. Boaz simpatizou com Ruth, gostou dela. Providência de Deus. Terceira providência. O resgatador, porque é assim que se chamava a pessoa, o resgatador não quis resgatar, né, a herança de Elimeleque e nem quis casar com a Ruth, porque se ele resgatasse a terra, consequentemente teria que casar com Ruth. Ele não quis. E aí há o casamento de Ruth com Boaz. E nós vimos na quarta-feira retrasada, em que deu esse casamento, né? O que é que gerou esse casamento, irmãos? Quem sabe a pessoa muito importante que nasceu desse casamento. Abra sua Bíblia, vamos ler, né? Acho que não está aí na tela, Ruth. Vamos ler Ruth, capítulo 4. A partir do versículo 13. Ruth 4, 13. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Olha, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice. Porque, né, irmão, Noemi estava muito triste, agora ela ganhou um neto. Olha, pois a sua nora que ama você, o deu à luz para você, e ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi. Era como se fosse um filho, viu, irmãos? O neto passou a ser um filho, era como um filho para Noemi. Agora presta atenção como era o nome desse menino. O nome desse menino, de Boaz com Ruth, era Obed. Quando você fala Obed, você se lembra de alguma coisa? Obed. Pastor, esse nome não me é estranho. Obed. E o chamaram de Obed. Esse veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Amém? Obed veio a ser o pai de Jessé, que veio ser o pai de Davi. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Valeu a pena a fidelidade de Ruth? Valeu. Irmãos, aí a gente não entende às vezes, quando Davi estava fugindo de Saul, e Davi disse: olha, a qualquer hora Saul vai me pegar e minha família. Aí Davi pega toda a família dele e leva para onde? Leva para morar em Moabe. Chega para o rei de Moabe e diz: olha, aqui está a minha família. Guarda a minha família, fica com eles. E o rei de Moabe aceita a família de Davi morar lá. Aceitou por quê? Porque isso aqui, irmãos. Porque na linhagem de Davi tinha uma moabita, a Ruth. Olha, até isso Deus já estava pensando: olha, quando o meu servo Davi estiver fugindo, a família dele vai se esconder em Moabe. Porque Ruth era moabita. Amém? E o rei de Moabe, da época de Davi, com certeza conhecia essa história aqui toda. Conhecia essa história toda aqui. Sabia que Davi era da linhagem moabita. Glória a Deus. Então, Deus está no controle de tudo, viu, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar? Deus é o Deus da providência, viu? Deus é o Deus da providência, irmão. Isso aqui parece uma história assim fictícia. Como é que uma coisa dessa acontece? Olha, Deus está no controle de tudo, viu? Nada escapa ao controle de Deus. O que tiver que ser, será. Tem um texto, né? O Provérbios, né? Tem um texto aí de Provérbios. Não sei se tem um texto aí. Não tem? Provérbios, que diz assim: o homem faz os seus planos,
mas é Deus quem dá a decisão final. Isso está na linguagem de hoje. O homem faz os seus planos, mas Deus, Ele dá a decisão final. Amém? Deus dá a decisão final. Glória a Deus. Vamos orar, esteja orando. Deus está no controle de tudo, viu, meu irmão? Deus está no controle de tudo. Pode ter certeza. Vamos orar. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, como ela está, mas uma coisa eu sei. Deus, se você é crente, Deus está no controle, viu? Ele está dirigindo os teus passos. Senhor Deus e Pai, aprendemos aqui na história de Ruth, que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuidou de Ruth, o Senhor cuidou de Noemi. Ó Deus, e o Senhor dirigiu a vida delas duas. E no final, elas foram abençoadas. Assim cremos, ó Pai, que no final dessa história, seremos abençoados. Ó Deus, fala o coração de cada pessoa aqui. Tu sabes o que está acontecendo com cada um. Ó Deus, o Senhor não perdeu o controle da situação. O Senhor não perdeu. Apesar de que, aparentemente, tudo parece estar perdido ou sem lógica, mas o Senhor está no controle de tudo. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Que possamos ser fiéis como Ruth foi. Que possamos, ó Deus, pagar o preço como Ruth pagou. Mas ela foi recompensada, sendo descendente do rei Davi. Glória a Jesus. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por essa noite. Louvado seja o teu nome. Aqueles que não são crentes, que estão aqui, abençoa também. Toma nas tuas mãos. Ó Deus, que eles possam, ó Deus, entregar a vida deles ao Senhor. Continua nos dirigindo, ó Deus. Continua nos abençoando. É o que nós pedimos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Diga para o seu irmão: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle.